O que essas Bíblias têm de diferente? Estou aqui em mãos com a Bíblia de Genebra, primeira edição, a Bíblia de Genebra, segunda edição, e a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Olha, elas têm algumas semelhanças, mas em termos de recursos, ela tem todo um projeto editorial bem diferente entre elas. E o meu objetivo aqui nesse vídeo não é ficar olhando para as notas, para a comparação daquilo que é semelhante ou não, não é isso, mas é olhar para a quantidade de recursos, ok? É meio complicado ficar abrindo a Bíblia aqui na mesa e mostrando para vocês, mas eu preparei aqui uma apresentação ao lado, tá? E vocês vão ver e comparar sobre quantidade de recursos dessas Bíblias, ok? Então vamos lá, tá na tela aqui, vou colocar aqui ao lado cada uma dessas Bíblias. Bíblia de Genebra, publicada pela Cultura Cristã, a primeira edição, já esgotada. Bíblia de Genebra, segunda edição, também pela Cultura Cristã, ainda disponível, e a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, publicada pela editora Fiel, mais recente lançada, né? Vamos lá. Então, quais são os recursos que essas Bíblias têm? A Bíblia de Genebra, o que ela tem? A Bíblia de Genebra tem alguns artigos sobre Bíblia, alguns artigos teológicos, bem simples, apenas 7 páginas, é bem curtinho. Ela também tem concordância. Então, o que é concordância? Na concordância, você encontra as palavras que aparecem na Bíblia e quais os lugares que essa palavra aparece. Então, tem 134 páginas de concordância. Eu não consegui encontrar referência de quantidade de verbetes, que seria o ideal, mas tem 134 páginas. Tem também alguns artigos teológicos, são 97, e esses artigos teológicos estão distribuídos ao longo de toda a Bíblia. Então você vai folheando, quando chega em um momento que tem a ver com aquele assunto, você tem ali um artigo, né, ao longo do texto bíblico. Isso é uma coisa bem interessante, né? Você não precisa ficar indo e voltando, você já tem ali aquele artigo enquanto você faz a leitura. E tem também alguns quadros temáticos. Esses quadros temáticos às vezes é teológico, às vezes é bíblico, tem a ver, por exemplo, com a vida do apóstolo Paulo, ou tem a ver com as 12 tribos de Israel, esse tipo de situação, né? Muito bem, aí vamos olhar agora a Bíblia de Genebra, segunda edição. A segunda edição, ela já tem como grande destaque os símbolos de fé. Tem ali 88 páginas, então vocês vão entender porque eu estou falando das páginas aqui. Mas em relação aos símbolos de fé, tem também um negócio chamado índice reverso. O que é isso? Os símbolos de fé, para quem conhece, né, geralmente tem ali o texto do documento de fé e nas suas notas tem ali referência bíblica dos textos bíblicos que tem a ver com aquela doutrina. O índice reverso é, como o nome diz, né, é reverso, é o contrário. Então você, lendo a Bíblia, você tem ali algumas notas que apontam para os símbolos de fé, seja catecismo, seja confissão de fé. Então, essa é uma coisa bem interessante, né? Vamos lá, tem também uma concordância com 126 páginas, novamente, né? Não é um dado muito preciso, mas é o melhor que eu encontrei. Tem também artigos teológicos ao longo do texto bíblico, mas são 58, já são menos. E quadros temáticos são 26, também são menos. Mas perceba, né? Símbolos de fé é um documento interessante para você ter aí na sua Bíblia, né? A Bíblia de Genebra, a segunda edição tem e a primeira não tem. Mas vamos lá, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, publicada pela editora Fiel. Vamos lá. Primeiro, artigos, 52 páginas. Essa já desbancou aí as outras duas, né? Porque ela tem muito mais conteúdo teológico do que as outras em termos dos artigos, né? Então, isso aqui são artigos que têm a ver com apologética, com doutrina cristã, teologia sistemática, né? Então, isso é muito interessante. Bem legal mesmo. Assim, você tem um livrinho ali de teologia dentro da Bíblia, né? Concordância, ela também, a sua edição lançada posteriormente, né? Tem uma edição específica chamada Bíblia de Estudo da Fé Reformada com Concordância. Ela tem 123 páginas, mas eu acrescentei aí essa informação, letra pequena. Por quê? Porque ela tem uma letra muito pequenininha, e isso eu não falo como demérito, mas pelo contrário. Mesmo sendo a letra pequena, tem 123 páginas, quase o mesmo tanto de páginas da Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição, ou seja, tem muito conteúdo. É a concordância que tem mais verbetes, né, para serem comparados. E quanto aos símbolos de fé, tem também, só que além dos mesmos símbolos de fé que são dos 3 documentos da unidade, né, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga e Confissão Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga e
E Cânones de Dort, né, tinha esquecido. Além desses três, tem os símbolos de fé, isso é igual, tanto na de Genebra, segunda edição, quanto da Fé Reformada, mas ela tem também os credos ecumênicos, então tem um credo apostólico, tem um credo niceno, né, a, a declaração de Calcedônia, que é bem interessante, e tem também os 36 artigos da religião. Então isso é bem legal, tem mais documentos de fé do que a de Genebra, segunda edição. E ela também tem artigos teológicos ao longo da Bíblia, e ela tem 70, né? Então, somado com os artigos separados, mais os artigos ao longo da Bíblia, tem muita coisa. Então, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada é a que tem mais documento de recurso acessório, né? Em termos extras aí de estudo teológico. Agora, só alguns destaques aqui em relação ao que a gente já viu. Olha só. Quanto aos símbolos de fé, a primeira nem tem. A de Genebra, segunda edição, tem, mas com índice reverso. Esse índice reverso é muito legal. A de Genebra, a da Fé Reformada não tem o índice reverso, mas tem outros documentos de fé, né? Quanto à concordância, todas três têm, mas a da Fé Reformada tem uma concordância com mais verbetes, ok? Com mais palavras. E quanto a artigos teológicos, as duas de Genebra, tanto a primeira quanto a segunda edição, além dos artigos teológicos, tem alguns quadros temáticos, o que é muito bom, mas a da Fé Reformada não tem os quadros temáticos, mas tem outros artigos que são mais elaborados, né? São artigos mais desenvolvidos e acaba sendo mais páginas também, ok? Aqui finaliza a minha apresentação. E aí, o que você achou desse comparativo? Um breve comparativo mostrando os recursos aqui, espero que tenha te ajudado. Olha, essas três Bíblias aqui, elas têm os seus pares, né, têm as suas semelhanças, e eu acho que é interessante fazer esse breve comparativo aqui. Se você quiser ver um comparativo quanto às notas de estudo e por que elas são semelhantes em relação aos seus originais, olha, vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhada, que eu preparei um material com alguns recortes que mostram isso. É sério, dá uma olhada lá que você vai perceber isso e vai ser bem interessante. Por esse vídeo eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.